Três pedreiros estavam em uma obra. Foi perguntado a eles o que eles estavam fazendo. O primeiro falou que estava assentando tijolos. O segundo pedreiro falou que estava construindo uma igreja. E o terceiro pedreiro falou que estava construindo a casa de Deus, né? E com essa história eu queria introduzir alguns conceitos que eu acho fundamental sobre vocação ou emprego ou algo do tipo. Mas antes eu queria fazer um disclaimer do quão importante é. Vou pegar minha canetinha aqui que eu gosto muito de falar com ela. Minha bengala aqui. Eu queria fazer um disclaimer do quão importante é o trabalho para as nossas vidas. Mas nós precisamos necessariamente entender que, principalmente se tratando de Brasil ou sistemas que a produtividade ela gera o valor do ser humano, nós precisamos entender e fazer uma crítica pontual a essas coisas. Quando você exerce aquilo que por vocação você quer exercer, ou você escolheu, você teve essa possibilidade de escolha do seu trabalho, as coisas ficam até mais fáceis e te deixa engajado com aquilo que você faz. Um outro ponto é, a maioria das pessoas não vivem essa possibilidade. A maioria das pessoas estão em trabalhos, empregos que precisam garantir a sua subsistência, né? E isso os motiva a trabalhar. E quando eu falo de motivar, eu não falo no sentido que colocam na internet motivação de uma alegria exuberante, mas eu estou falando necessariamente de ter um motivo para uma ação. Motivação, neurobiologicamente, seria isso. E o motivo para você trabalhar é receber um salário no final do mês, etc. Mas quando nós fazemos coisas que escolhemos voluntariamente, que trabalhamos arduamente para aquilo e que aquilo vai trazer um benefício, seja financeiro ou não, e que ele vem também com uma questão com que de vocação, no sentido de propósito de vida naquele emprego, as coisas ficam um pouco mais interessantes. Eu queria falar neste sentido. Então entenda, uma primeira percepção é a maioria das pessoas vivem em uma condição em que precisam de dinheiro para sobreviver. E umas outras poucas pessoas precisam, elas vivem em condições de estar fazendo uma coisa que ela gosta muito de fazer. Mas independente de qualquer um dos cenários, eu queria que vocês almejassem, eu queria que vocês percebessem que tem um sentido de você almejar coisas na vida de vocês, nas nossas vidas, em que existe a possibilidade de fazer coisas com sentido para a nossa existência, com sentido de vida ali. No meu caso, na psicologia, eu tenho um sentido muito profundo além do financeiro, que também permeia tudo isso, né? Nós vivemos em condições de que nós precisamos do trabalho para garantir a nossa existência, né? Isso pode ser bom, pode ser ruim, enfim, não é esse debate que eu quero trazer. Mas voltando à história dos pedreiros ali e entendendo que existe uma possibilidade de você garantir uma melhor relação com o trabalho, o primeiro pedreiro, aquele que falou que estava assentando tijolos, ele representa basicamente uma pessoa que vê, que enxerga o seu trabalho como um emprego de garantia de, de uma renda no final do mês, de garantia de, desculpa, uma renda não, de um salário no final do mês. E nós temos também aquele que falou que estava construindo uma igreja, né? Que pode ter uma representatividade aqui como uma carreira. E o terceiro, ele faz um contraponto a esses dois, que ele falou que estava construindo a casa de Deus. Perceba, os três estavam exercendo o mesmo ofício, só que a relação com este ofício ou a interação que ele tem
com este ofício, com este trabalho, são relações diferentes. E estas relações diferentes, pela forma que cada um enxerga cada um deles, fazem com que eles acordem de formas diferentes no dia, encarem o trabalho de formas diferentes, né? E eu não estou tentando romantizar aqui, tá? Fazendo um paralelo. Eu não estou tentando romantizar trabalhos que exigem de você e não te dá nenhum tipo de retorno, apenas o financeiro. Porque eu entendo que o burnout, diversos problemas relacionados a trabalho especificamente, eles são muito problemáticos hoje em dia. De metas inalcançáveis que acontecem ali, de uma semelhança com o trabalho escravos em algumas situações, né? Tanto é que uma grande parte dos meus pacientes vivem em situações dessa forma. Uma boa parte. Quando eu falo uma boa parte, é um número grande de pessoas ali. Tanto é que uma das ferramentas que eu tenho de conversa, de interação com alguns pacientes, é um baralho aqui sobre burnout. Em que você tem diversas perguntas e questionamentos ali sobre a relação de trabalho. Então, eu não estou romantizando. Mas voltando, existiram essas três possibilidades de identificação ali quando fizeram a pergunta a estes pedreiros, né? Um que falou sobre emprego, outro sobre carreira e o outro sobre vocação. E quando eu falo de vocação, não falo de algo que evoca do céu e te dá essa possibilidade, não. De uma coisa misteriosa que você vai descobrir a sua vocação, não. Estou falando de sentido naquilo que você faz, de reflexões sobre aquilo que são os seus valores, etc. Então, vocação está envolto disso tudo, tá? Então, tem essas possibilidades. Essa pessoa que falou que, esse pedreiro que falou aqui nessa parábola, estava assentando tijolos e que poderia representar muito bem sobre ter um emprego, ele via o trabalho dele como uma necessidade de vida, sabe? Como um respirar, como dormir, uma necessidade de vida. Ele precisa daquilo para a existência dele. O primeiro que falou sobre ter uma carreira, que falou que estava construindo uma igreja, ele colocou o trabalho ali como um trampolim para outros trabalhos, para uma construção ali. E o terceiro que falou sobre vocação, que enxergou essas possibilidades, ele colocou como uma das coisas mais importantes da vida dele. Eu não quero que você faça um julgamento sobre essas coisas, mas que você reflita sobre elas. Não existe um melhor do que o outro, etc. Mas reflita sobre elas, sobre as suas condições atuais ou aquilo que você almeja. Você pode estar vivendo uma situação de subemprego, só que enxergar a possibilidade de ter algo que te dê um sentido mais profundo nas coisas que você exerce, e se você tem condições de fazer um plano de ação direcionado àquilo, fazer um plano de ação direcionado a viver esta possibilidade, que eu entendo que é muito difícil, principalmente ao se tratar de uma realidade em que você não tem a possibilidade de escolhas ali, você não tem tantas ofertas de emprego, e as ofertas que tem depende de indicações ali, depende de ter contatos, criar relações. Entenda que você pode ter essa possibilidade. E cada realidade é diferente, cada ambiente é diferente, mas construir essas possibilidades é uma coisa muito interessante, né? Então eu só estou dando aqui para vocês uma realidade que para muitas pessoas não é vista, mas ela pode existir, tá? Ela existe na realidade para outras pessoas, mas se você tiver condições de observar o seu ambiente, você pode até chegar na possibilidade de criar relações com pessoas que te deem essa oportunidade, a sua comunicação que você pode melhorar, pode dar essa oportunidade, um inglês que você pode fazer, um curso, etc. Diversas coisas podem abrir estas portas. E essas pessoas que têm uma vocação, e uma vocação eu estou falando aqui no sentido
comunitário, em que o seu ofício é representativo para outras pessoas. E a forma que você encara, esta forma que você pode encarar, ela é muito importante porque ela pode aumentar a possibilidade de motivação com o seu emprego e aumentar a sua garra para buscar aquilo que você almeja. O que eu quero dizer com isso? O pedreiro que falou que estava construindo uma casa de Deus, ele pode ter colocado ali como uma das coisas mais importantes da vida dele, e isso gera um certo tipo neurobiológico de motivação. Então, essa vocação em que você dê sentido para aquilo que você faz, atingindo as outras pessoas e possibilitando que outras pessoas ganhem com tudo isso, é muito interessante. E essas possibilidades que eu tento colocar aqui. Porque pensando num bem comunitário é muito vantajoso. E pensando você enquanto ser humano também é muito vantajoso. Porque nossas volições e vocações, elas dependem de, em algum aspecto do comunitário e das outras pessoas, porque ter relações em nossa história evolutiva foi muito importante para que tivéssemos diversas garantias. Garantias essas de sobrevivência. Então, o senso comunitário, desde a vocação até as suas atividades pessoais, as suas atividades comunitárias, elas dependem de relações e as relações garantem a nossa existência. Porque quando nós garantimos e trabalhamos pelo bem comunitário, possivelmente, isso aumenta a probabilidade, né? A gente sempre fala em probabilidade em ciência, possivelmente esta comunidade, as pessoas que estão em volta de você, elas podem te fornecer uma proteção, elas podem te fornecer diversas coisas, tá? Então, eu estou construindo em cima disso, de uma vocação que tem a ver com o senso comunitário, de ajuda das outras pessoas, e isso, evolutivamente falando, é muito importante. Você não precisa escolher um time. Ou eu vou ter uma ambição, ou eu vou ter uma honestidade de fazer o meu trabalho ali. Não precisa ser times, você não precisa tomar um partido ali. A gente tem uma área do nosso cérebro chamada ínsula, que ela está relacionada a você tomar partido sobre alguma coisa. A gente tem sempre essa tendência. Mas olha, seja contraintuitivo. Não tome um partido nesse sentido. Entenda a realidade, entenda se existe essa possibilidade e veja que a ambição e a honestidade elas caminham juntas também. Tá? Uma ambição para você melhorar enquanto profissional e garantir que outras pessoas melhorem também. Uma honestidade no sentido de que, cara, eu preciso da minha subsistência, eu preciso de dinheiro, porque dinheiro é importante nas condições atuais, principalmente de existência. Né? Eu preciso de dinheiro para existir, eu preciso de dinheiro para manter a minha família, para manter o meu grupo. Lembra daqueles pedreiros que eu falei? Eles tinham uma mesma ocupação, ser pedreiro. Só que você tinha uma experiência subjetiva muito interessante. Cada um em sua experiência subjetiva dentro de uma mesma ocupação. Sabe? E essa experiência subjetiva é o modo como você vê o seu trabalho. O modo como você enxerga, as lentes que você enxerga o seu trabalho, que é mais importante necessariamente que o nome que se dá a ele. Entendeu? Então, presta atenção, o modo como você vê o seu trabalho é mais importante do que o nome que você dá a ele. E essa é a forma que eu queria que vocês entendessem. Então pense, de que forma o seu trabalho, ou a sua relação com o seu trabalho, é importante para as pessoas que o cercam, é importante para a sociedade. De que forma aquilo que você faz se liga a outras pessoas. Por exemplo, teve um cara de uma empresa muito, muito famosa que ele construía trilhos de trem. E ele falava assim, cara, que coisa chata, eu tô construindo aqui trilhos de trem, eu não vou muito longe. Mas ele passou a enxergar que aqueles parafusos que estavam ali foi posto, não sei, por alguma pessoa há muito tempo, há uns 15 anos atrás. O mesmo parafuso
Ele está dando continuidade a um trabalho que há muito tempo tinha sido feito. E além disso, as pessoas que iam ao seu trabalho de trem passavam por ali. Então o trabalho dele teve uma importância, ele enxergou dessa forma. O meu trabalho tem uma importância tão grande que isso garante com que as pessoas cheguem em seu trabalho, no seu trajeto longo. Eu dei continuidade a um trabalho, um esforço de outra pessoa. Então entenda, você tem o mesmo ofício e uma percepção diferente deste ofício. Você trabalha só para garantir a sua subsistência? Não está errado, não está errado. Repito, não está errado. Mas o que você enxerga para o futuro? É viver só numa condição de subsistência? Você pode almejar coisas melhores e você encontre sentido e vocação naquilo. Beleza, uma vocação comunitária. Mas se existir uma possibilidade de você enxergar essas coisas hoje, pode ser que você diminua, pelo menos reduza uma grande parte de muitos estresses, né? Dando sentido para acordar além de esperar o pagamento chegar. Além de esperar a sexta-feira chegar, porque a sexta-feira é sinônimo de alegria. Happy hour. Né? Então, é isso.